Você se sente nervosa, nervoso, irritado? Coisas que você fazia antes, você deixou de fazer. Sente que está esgotado, que parece que as horas do dia não cabem, né? Ou não são suficientes para você fazer aquilo que você precisa? Quer aprender um pouquinho mais sobre isso? Eu quero te fazer um convite para assistir aqui logo em sequência a minha entrevista para a TV Anhanguera, que é afiliada Globo aqui de Goiás, falando um pouco mais sobre isso e principalmente, né, claro, te dando dicas de como lidar com o estresse de uma maneira muito melhor na sua vida e viver o estilo de vida baseado na ansiedade do bem. Fica aí o meu convite para você. Beijo! A gente vai conversar com a psicóloga e coach, especialista em estresse, Rosane Santos, para nos ajudar a entender um pouquinho mais desse tema. Bom dia. Bom dia a todos. Bem-vinda. Obrigada. Já tenho pergunta por aqui, a Josiane quer saber se o estresse pode causar tontura. O estresse é uma reação do organismo, né? Tem a ver com uma energia que nos coloca em ação, que faz com que as atitudes aconteçam. Então, todos nós, em algum momento, temos, sim, o estresse, que na verdade tem a ver com cortisol, que é um hormônio que regula as nossas ações, mas quando isso está no nível mais exagerado, a tontura pode aparecer sim. O que é o estresse? Às vezes a gente fica estressado, um momento assim, mais acalorado do dia. A gente pode dizer que isso já é um estresse? Na verdade, o estresse, de um ponto de vista mais patológico, que liga a uma sensação mais difícil, tem a ver com esgotamento. Então tem a ver com uma sensação de esgotamento, de falta de energia, você quer fazer as coisas, mas não consegue, ou se sente sobrecarregado. Isso gera irritabilidade, gera nervosismo, gera uma série de preocupações. Então, mas ele é uma energia muito positiva, o estresse é importante para a manutenção da vida. Tem muitas participações, vou começar aqui por uma que eu achei muito interessante, da Maria de Goiatuba. Ela quer saber se é normal uma criança de 6 anos ficar estressada. Na verdade, não deveria ser, né? Nós podemos dizer, e é interessante falar, que às vezes tem algumas palavras que se tornaram comuns, então é natural falar, nossa, estou estressado, estou nervosa, estou ansiosa, estou deprimida, mas elas não são normais, isso não é normal. Então não é normal pensar que uma criança de 6 anos possa já entender que ela está estressada, que ela está nervosa, que ela está irritada. Mas normalmente também depende, né? Às vezes se os pais falam muito, se as pessoas perto falam, têm o hábito de falar, a criança normalmente acaba repetindo isso. Mas às vezes a criança, né? é muito agitada, ela está demonstrando alguns comportamentos que passam para os pais essa impressão de que está estressada. Então é algo que precisa ser investigado. Se ela tem ali uma sobrecarga muito grande de atividades, aí é importante acender uma luz aí e ir em busca de uma ajuda também, né? A Leandra está fazendo uma pergunta que acho que interessa muita gente. Estresse engorda? Com certeza. O estresse, na verdade, tem a ver com essa energia em excesso. E aí, o que a pessoa normalmente faz? Ela precisa de alguma recompensa. E para muitas pessoas, a recompensa acaba sendo uma alimentação inadequada. Então, por isso que vem aí essa questão da necessidade de comer mais do que aquilo que deveria, né? Bruna de Itumbiara e Liliane querem saber se o estresse causa queda de cabelo. A Liliane diz até que é muito estressada. Tem. Essa questão, assim, normalmente afeta muito a pele, o cabelo. Então, muitas espinhas, alergias, coisas nesse sentido também afetam. E o cabelo pode cair, sim, por a questão do estresse. A Rosenita, ela quer saber se há uma relação entre o estresse e a labirintite. Tem alguns estudos que apontam sim, justamente pela questão do cortisol muito alto, então a pessoa tende a ter essa sensação de agitação muito grande. Então tem gente que fala que sente como se o coração estivesse sentindo aqui o coração batendo na cabeça. Na verdade tem a ver com um pouco disso, dessa sensação de muito o que fazer, de muita preocupação, de muito tenho que, né? O estresse tem muito essa visão, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então a pessoa não está concentrada ali naquele momento, fica pensando demais e às vezes sente e pode sim ter uma relação com a labirintite. Tem alguma dica para ajudar a aliviar esse estresse do dia a dia? Tem algum exercício que a gente possa fazer? Com certeza, e simples por sinal, mas extremamente efetivo. Primeiro, pensar que o estresse é positivo, então existe o estresse do bem, existe a ansiedade do bem. O que importa é a maneira com que nós vamos lidar com as situações da rotina, né, do dia a dia. Não é possível mudar as coisas, mas é possível mudar a nossa visão diante das situações. Essa mudança de percepção já traz uma sensação maior de paz, de harmonia. Então, no meio do trânsito, você não pode mudar o trânsito, você pode mudar a sua reação frente àquilo ali. Tem aquele exercício conte até 10, vale? Conte até 3, já vale muito. Que é parar, na verdade,
observar que você não tem controle diante daquela situação ali e vale uma respiração mais lenta, mais profunda, para acalmar o corpo, acalmar a mente e naturalmente enxergar as coisas de uma maneira melhor. Rosane, eu tenho muitas pessoas falam que ficam estressadas, eu acho, ficam ansiosas porque elas não estão no presente, né? Elas ficam pensando lá no futuro ou sofrendo com alguma coisa do passado, né? Talvez a meditação, né, que é aquilo que te coloca no presente, pode ser uma boa opção? Sem dúvida nenhuma, existem vários estudos nessa linha, né, que trazem exatamente essa visão de que a mente presente. Então, se você está em casa, lide com as situações da sua casa, não fique preocupado com aquilo que você precisa fazer no trabalho, por exemplo. Isso já vai diminuir essa carga de estresse. Então, parar, respirar, concentrar. E aí tem uma situação extremamente interessante que eu ensino bastante no processo de coaching, que é o abraço. Abraçar traz uma sensação de calma. Um abraço demorado faz com que o seu coração entre em sintonia com o coração da outra pessoa e com isso o ritmo cardíaco vai baixando e naturalmente traz paz. Simples e acessível. Excelente. Vamos distribuir abraços então nessa quinta-feira. Exatamente. Traz um conforto gostoso, né? Tô com algumas dúvidas aqui. Flávio e Sueli querem saber se estresse causa dor de cabeça. Sim, dor, na verdade, muitas vezes ela não é uma causa direta, mas o estresse normalmente aumenta muito e a enxaqueca e a dor de cabeça tem uma relação muito direta com essa mente estressada. A Renata está perguntando se o estresse tem a ver com depressão. Na verdade, o impacto constante, o esgotamento pode também levar a um quadro da depressão, mas o estresse tem uma ligação mais direta com a ansiedade. Edson quer saber como que é possível diagnosticar, descobrir se a pessoa está estressada? Tem algum tipo de exame? Que tipo de médico que a pessoa tem que procurar? Então, normalmente, se você fazia suas coisas, tinha a sua rotina, mas começou a se sentir esgotado, muito cansado, aquilo que te dava prazer antes passou a não te dar prazer agora, ou você não tem mais vontade de fazer, chegou a hora de entender que tem alguma coisa errada, né, dentro disso. Normalmente pode ser um médico, psicólogo, normalmente também vai fazer uma avaliação nesse sentido para te dar uma orientação. Silvio, estresse pode aumentar o triglicérides? Pode no mesmo sentido, porque você vai começar a desenvolver hábitos ruins e normalmente esse primeiro hábito ruim, grande parte das vezes também tem a ver com alimentação inadequada, então aumenta o colesterol sim. O Edivaldo quer saber se o estresse também pode provocar insônia, aquelas noites mal dormidas. É ruim demais, a pessoa parece que acorda até mais cansada. E aí nessa insônia tem dois tipos. A pessoa que acha que dormiu e não dormiu, porque o cérebro fica ali trabalhando a noite inteira, pensando no e se, nas preocupações do dia. E aquela pessoa que realmente não consegue dormir, fica ali à noite acordada. E tem uma ligação com a preocupação, porque o estresse normalmente tem a ver com isso. Você se preocupa muito com aquilo que pode acontecer, não vive o momento e a sua mente fica ali acelerado o tempo todo. Olha, tem a pergunta da Maria e já vou juntar com a pergunta da Sara. A Maria quer saber se é normal, se geralmente mesmo as pessoas são estressadas. E a Sara quer saber se nesse sentido tem que tomar algum medicamento. Olha só, o normal é viver em paz, em harmonia, lidando bem com as situações da vida e com energia. Então, se o estresse te leva a essa sensação de energia de realização, isso é normal. Agora, se você vive nervosa, sofrendo, desconta nas pessoas que estão perto, não faz as coisas da maneira que deveria, isso não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. E esse esgotamento precisa, sim, de cuidado. Não necessariamente diretamente uma medicação, mas principalmente mudança de hábito. O estresse tem muito a ver com hábitos inadequados. Quero continuar esse nosso bate-papo com a pergunta do Sérgio. Ele quer saber, ele é de Itaporanga, ele quer saber se arrancar os fios de cabelo da cabeça pode ser um sintoma e pode ser provocado pelo estresse. Tem muito isso, sim. A pessoa quer uma sensação de alívio, então ela tem um comportamento ali que às vezes é cutucar, arrancar alguma coisa na pele e puxar o cabelo, arrancar o cabelo. Tem uma ligação. É uma disfunção, né? A pessoa sente uma sensação de alívio quando ela faz isso. E normalmente é porque ela já está numa sensação de sobrecarga e esgotamento. O que ela pode fazer? Porque se faz sem perceber? Primeiro, ela já identificou, ele já percebeu o que ele faz, que ele puxa ali. Então é parar, é respirar, é entender as situações da sua vida de uma maneira diferente, trazer essa visão do autocontrole e, dentro disso, isso continuar a procurar uma ajuda. Tem mais gente aqui relatando alguns desses sintomas. A Márcia, de Caldazinha, diz que tem dormência nas mãos. Quer saber também se tem alguma relação com estresse?
Pode ter sim. Então, se ela tem uma rotina mais agitada, vive cansada, vive sobrecarregada, com essa sensação de que o dia é pequeno para a quantidade de coisas que ela precisa fazer, o corpo pode estar em sofrimento e um dos sintomas pode ser sim essa sensação de formigamento. Lá em Catalão, André Martins tem outros sintomas. Ele diz que quando ele identifica que está muito estressado, tem falta de ar, ardência nos olhos, dor de cabeça e de barriga também muito fortes. É sintoma ou pode ser outra doença? Tem uma ligação sim. Porque o estresse é uma reação de ação do organismo. Então, normalmente tem taquicardia, que é o coração acelerado, as mãos ficam mais trêmulas, são reações de ansiedade também por essa sensação de lutar ou fugir diante de uma situação que para o organismo coloca a manutenção da sobrevivência ali, né, em algum tipo de perigo. Só que quando isso acontece demais, essas reações podem começar a acontecer. Bom, o pessoal aqui deu vários sintomas. Queria que você falasse de maneira geral, quando que a pessoa consegue identificar que ela está com estresse ou se é só aquela irritação diária. Como que eu identifico se eu realmente preciso procurar ajuda? A irritação diária, se ela começa a prejudicar a sua vida, então identifica ali nos seus relacionamentos, tem muito casamento que acaba por estresse e nervosismo, tem muita relação de trabalho que acaba por estresse e nervosismo, então tudo isso vai gerando prejuízo. E é interessante entender o seguinte, a vida é para ser vivida com qualidade, então se você entende que algum desses aspectos tem te prejudicado, vá sim em busca de uma ajuda para melhorar, não só numa visão de adoecimento, de um problema específico, mas aprender a lidar com as emoções de uma maneira melhor é para todos nós. E isso vai gerar benefício também, de maneira geral, durante a vida, né? Dica para controlar no dia a dia, sem precisar de tratamento, sem precisar de remédio, respira fundo, conta até 20 se for preciso. Ela já está aumentando, né? Antes era 10, né? Eu falei que 3 já era suficiente, mas vamos aí, aumentando essa contagem. Então, primeiro, parar, respirar, contar de 1 até 3, de 1 até 10, ter uma condição de que você não tem controle em relação às coisas, abrace mais, mas também tenha hábitos melhores, tipo prática regular de atividade física, desenvolver uma agenda, né, uma agenda de uma vida mais positiva, então ter os seus horários mais organizados, que muita gente é estressado porque marca muita coisa ao mesmo tempo, não consegue lidar com aquilo tudo, tem muitos compromissos, então manter uma rotina mais organizada, uma agenda mais programada também vai contribuir. Então, Rosane, a gente agradece essa entrevista, quero aproveitar e te dar um abraço, já aqui, que é o abraço que resolve. Ó, como é que abraça? Demorado e apertado. Bom dia. Obrigada pela sua companhia aqui com a gente. Que sirva de dica para todo mundo. Obrigada. Exatamente. E a Sueli vai ficar com inveja. Depois dá um abraço também, Sueli. Segura aí. E o dela é dobrado, né? Dobrado, com certeza. A gente adora abraçar aqui também. Obrigada, um ótimo dia. Obrigada, Rosane.